Olá pessoal, meu nome é Gustavo Machado e nós vamos falar sobre teste de regressão. Esse aqui é um dos vídeos dessa playlist do Dicionário do QA. Eu já venho falando sobre essa playlist há algum tempo, eu acho que esse é o terceiro ou quarto vídeo, e a gente está trazendo conceitos importantes da área de teste, para você que já trabalha ou para você que vai começar no mercado e quer ter uma base mais sólida, tá bom? Então fique atento que essa playlist aí vamos ter muitos e muitos tópicos falando sobre conceitos da área de teste. E tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, testes de regressão, né? O que são os testes de regressão? Vamos entrar na definição que vai ficar um pouco mais fácil. Com certeza você já deve ter ouvido falar esse nome, teste de regressão, testes regressivos. Em alguns outros lugares a gente tem o teste de fumaça, o teste de sanidade, outros nomes aí que podem aparecer, tá? Você pode pesquisar também lá no glossário da certificação de teste do BSTQB, que vai ter uma definição bem boa também. Embora o que eu estou trazendo aqui vem da certificação de teste, então vem do glossário, então é um termo bem aceito, tá? Então, o que é teste de regressão? O teste de regressão é um teste que vai validar que não houveram efeitos colaterais provenientes de uma nova versão do produto, tá? Então, beleza. O que acontece? A gente desenvolve um produto, esse produto é testado e, eventualmente, é necessário fazer novas correções nesse produto, tá bom? Novas funcionalidades, bugs, entre outras coisas, tá bom? Então, quando acontece isso, a gente faz testes relacionados àquela alteração que aconteceu, que esse é uma outra nomenclatura, um outro tipo de teste, tá? A gente não vai falar dele aqui agora. Só que pode ser que essas novas alterações, essas novas funcionalidades causaram efeitos colaterais em uma outra parte do sistema que não tem nada a ver. Não tem nada a ver quando a gente fala, regra de negócio, conceitualmente, mas lá no fundo utiliza uma, um mesmo método. Lá no fundo pega e tem uma interação de uma informação enviada de um lugar para o outro, e por a gente ter feito uma alteração em um lugar, a gente está enviando agora uma string que deveria ser um inteiro. Então, podem acontecer efeitos colaterais diversos, esse que é o ponto, tá? E o teste de regressão, ele entra para fazer um teste nessa outra parte do sistema, para garantir ou para ter um pouco mais de confiabilidade que esses efeitos colaterais não aconteceram, tá? Então a gente foi lá e melhorou, corrigiu um bug na parte de cadastro de usuário. Isso aí levou a ter um problema, por exemplo, na parte de finalização de compra. Porque a finalização de compra precisa de uma informação específica do usuário que a parte de cadastro não está salvando mais. Ou está salvando errado. E na hora de usar lá, o tipo da variável está diferente. Entendeu? São duas coisas diferentes que eu nem ia imaginar nisso, mas para isso que a gente tem os testes regressivos. Então, a coisa bem importante é que, como são testes que provavelmente a gente vai ter que executar com uma certa frequência, porque os testes regressivos, a gente escolhe ele de forma a eles serem os testes mais importantes do sistema. E como a gente vai executar eles com uma frequência alta, como eu acabei de falar, então é muito importante eles estarem automatizados, tá? Se você tem bastantes testes regressivos automatizados, é muito bom para o seu sistema. Você gasta menos tempo fazendo isso manualmente e você tem uma cobertura maior, uma confiabilidade maior, tá bom? Então, o conjunto de testes de regressão são executados muitas vezes durante o ciclo de desenvolvimento do produto, e o número de casos de teste de regressão vai aumentar a cada interação, tá bom? Então, eles vão ser sérios candidatos, fortíssimos candidatos à automação, tá? Quando você automatiza uma grande quantidade de testes regressivos, isso garante que você tem muitos testes sendo executados toda nova iteração, toda nova versão. E a gente entra aqui num ponto importante sobre a automação, ajudar ou não a achar novos bugs e tudo mais. O teste regressivo, ele tá aí não para achar novos bugs, tá? Isso é muito importante a gente ter em mente, já que a gente falou de testes regressivos e automação, tá? O teste regressivo aqui, ele tá para garantir que coisas antigas ainda estão funcionando em versões atuais.
É isso que o teste de regressão quer garantir. Se ele encontrou um bug, não é porque, nossa, o teste de regressão é ótimo, está encontrando bug. Não, é porque o desenvolvedor quebrou uma parte antiga do código com um código mais novo. É isso que aconteceu. Então não é porque o teste de regressão está achando bug, se ele não está achando bug não é ruim. É porque a função dele é garantir que coisas antigas ainda funcionam. Se não está funcionando é porque algo quebrou. E aí ele atuou nesta demanda específica dele, tá bom? Então é isso que a gente tem que entender. E a gente escolher bons testes de regressão e automatizar esses testes de regressão vão trazer um benefício enorme para o nosso sistema ao médio e longo prazo, tá bom? Então era isso que a gente tinha que entender sobre teste de regressão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.